Determinar a ordem e o grau das seguintes equações diferenciais ordinárias. Inicialmente, vamos começar por recordar o conceito de uma equação diferencial. Equação diferencial é toda equação que relaciona três elementos: a variável independente, a função procurada e as suas derivadas. Portanto, a variável independente pode ser x, t ou uma outra variável. A função procurada, y igual a f de x, f de t ou uma outra variável. E as suas derivadas, derivada de y de primeira ordem, de segunda e de enésima ordem. Este é o conceito de equação diferencial. Numa equação algébrica, nós temos uma única tanto variável, não é? Ou duas ou três variáveis, mas não envolve derivadas. Mas já numa equação diferencial, envolve derivadas. Esta é a diferença entre uma equação diferencial e de uma equação algébrica. E como é que nós podemos diferenciar uma equação diferencial ordinária de uma equação diferencial parcial? Estou a falar dos tipos. Quanto aos tipos das equações diferenciais, existem tanto equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. As equações diferenciais ordinárias são aquelas equações em que as funções incógnitas são funções de apenas uma única variável. Já as equações diferenciais parciais são aquelas em que as funções incógnitas são funções de mais de uma variável e envolvem derivadas parciais. E quanto à ordem, a ordem de uma equação diferencial é determinada pela derivada de maior ordem. Então, se olharmos, por exemplo, né, aqui neste primeiro exercício, nós temos aqui a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem. Então, a derivada de maior ordem é que vai determinar a ordem de toda equação diferencial. E o que é o grau de uma equação diferencial? O grau de uma equação diferencial será o expoente da derivada de maior ordem. Então, estes são os conceitos básicos que tive que recordar para vos situar. Em diante, já podemos então começar por solucionar estes exercícios. Determinar a ordem e o grau dessas equações diferenciais ordinárias. Por que são ordinárias? Recordas? Certo, porque nós temos aqui que as funções incógnitas são funções de apenas uma única variável. Aqui a variável é t, a variável é x. Então, esta é a ideia. Vamos lá começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, vamos olhar nas derivadas. Temos a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem. A derivada máxima, portanto, a derivada de maior ordem é esta. Então, podemos dizer que esta equação é de segunda ordem. E qual é o grau? O grau é o expoente da derivada de maior ordem. O expoente neste caso é 1. Então podemos dizer que esta equação diferencial é de segunda ordem e do primeiro grau. Vamos lá para o exercício 2. Número 2, nós temos a derivada de primeira ordem ao quadrado e nós temos aqui a derivada de segunda ordem. Então vamos sempre olhar para determinar a ordem. Vamos olhar aqui a derivada de maior ordem. Né? A derivada de maior ordem, portanto, neste contexto a ordem é 2, é de segunda ordem. E o expoente desta derivada de maior ordem é 1. Também esta equação diferencial é de segunda ordem do primeiro grau. Ao número 3, vamos ver que a derivada de maior ordem é esta e tem como expoente 1. Se vocês olharem aqui, é que eu tenho derivada de primeira ordem e o expoente é 3. Se vocês disserem que esta é uma equação diferencial de segunda ordem e de grau 3, está errado, pois a derivada de maior ordem é esta e tem como expoente 1. Por isso que eu digo de igual modo que esta equação diferencial é de segunda ordem e do primeiro grau. No ponto 4, nós temos a derivada de primeira ordem, de segunda ordem, de primeira ordem ao quadrado e de terceira ordem. Qual é o expoente da derivada de terceira ordem? 1. Então, esta equação diferencial, primeiramente, por ter uma derivada de terceira ordem, não é? A derivada máxima por ser 3, não é, de terceira ordem. Então, digo que esta equação diferencial é de terceira ordem e do primeiro grau, pois o expoente aqui da derivada máxima é 1. Exercício número 5. Derivada de segunda ordem, de primeira ordem está elevado a 4, mas nos interessa a derivada de maior ordem. Nesse caso é esta, de segunda, e o expoente é 3. Então, esta equação diferencial é de segunda ordem e do terceiro grau. No exercício número 6, nós temos que a derivada de maior ordem é 3 e tem como expoente 4. Então, podemos afirmar diretamente de que esta equação diferencial é de terceira ordem, por ter derivada máxima 3. E o expoente desta derivada máxima é 4, então é do quarto grau. Exercício número 7. Nós temos aqui a derivada de quinta ordem, não é? É a única derivada existente. E o expoente é 1. Então, esta equação diferencial é de quinta ordem do primeiro grau. E o oitavo
e último exercício. Nós temos aqui a derivada de sétima ordem, derivada de nona ordem. Tanto a ordem desta equação diferencial será a derivada máxima. Neste caso, será de ordem 9, de nona ordem. E como tem expoente 1, será do primeiro grau. Então, esta equação diferencial será da nona ordem e do primeiro grau. Tanto estas foram as resoluções desse exercício de hoje. Recordamos o conceito de equações diferenciais, os tipos, as ordens e resolvemos esse exercício. Se tiveres uma dúvida, deixa nos comentários e escreva aí alguma coisa que você achou da resolução desses exercícios nos comentários. Tanto este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Como tarefa, eu vou deixar esse exercício para vocês resolverem. Tanto exercício 1, vocês vão verificar se esta função integral satisfaz a equação diferencial indicada. Tanto, tentem resolver em casa e no próximo vídeo eu vou mostrar a resolução deste exercício. Fique ligado neste canal, espero no próximo exercício. Juventude, isto é ciência. Até mais.